A publicitária Diana Yankee é da terceira geração de produtores de leite em Descalvado, São Paulo, na fazenda Agriindústria, referência em genética e produção sustentável. Em 2018, ela se rendeu à vocação familiar e deixou para trás uma carreira em marketing e moda. E ela fala: muito antes de o leite ser a razão da minha vida profissional, a fazenda sempre foi a minha casa. Hoje, Diana está no comando da gestão da marca Leite A2, a primeira do país que produz leite de vaca com genes A2A2, que significa um produto de fácil digestão. E ela menciona também: o que me move é poder conectar o campo com o consumidor final por meio de uma produção de alimentos com propósito e de histórias reais. É sobre nutrição e prazer, mas também é sobre gente, vocação, bem-estar animal e sustentabilidade. Venham para cá, Diana e Thaís Yankee. Salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. Prazer recebê-las, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas no espaço de vocês. Bom dia, gente! Vocês estão bem? Bom dia! Olha, é uma honra e um prazer estarmos aqui hoje. A gente está muito feliz. Eu gostaria muito de agradecer ao presidente do sindicato e também a toda a equipe aqui do Interagro. Estamos super felizes de estar em Campo Grande. A gente teve a oportunidade também de estar agora no Pantanal, passando uma molar, uma baita experiência. Então, muito feliz mesmo. Então, muito prazer. Eu sou a Diana. Essa é a Thaís, a minha irmã, ela vai ter a oportunidade de se apresentar, mas o que a gente queria contar para vocês é que a gente nasceu e até os nossos 18 anos, respectivamente, né, porque a Thaís é 3 anos mais velha do que eu, a gente morou na fazenda. A gente só se mudou para ir para São Paulo para fazer faculdade. Então, assim, é aquela história, né? A gente respira leite desde que a gente nasceu e apesar de a gente não ter ido para ciências agrárias, o fato da gente ter participado do dia a dia de trabalho do meu pai, durante toda a nossa infância e adolescência, isso fez toda a diferença e é algo que a gente linka mais pra frente aqui para vocês. Então aqui, dando um contexto, nós somos, na verdade, a 4ª geração à frente do negócio e hoje a gente é filha, sobrinha e netas de engenheiros agrônomos e aqui é como funciona hoje a nossa organização. Então são 3 gerações convivendo diretamente no nosso negócio. O meu avô está com 86 anos, mas ele vai até hoje uma vez por semana para a fazenda. E tem o meu pai à frente de toda a produção, e o meu tio à frente de toda a parte administrativa e financeira, e eu e a Thaís à frente aí da gestão da marca. Tem uma pessoa que não está na foto, mas está aqui na plateia, que é a minha mãe. Ela participa ativamente de tudo, de A a Z, envolvida em todos os processos, uma pessoa também essencial no nosso core business. Aí, no contexto para vocês da Agriindus, é uma empresa que fica em Descalvado, dá umas 3 horas da capital de São Paulo. Foi fundada em 1945 e hoje a gente tem cerca de 2.000 vacas em lactação que produzem mais ou menos 70 mil litros de leite por dia. E a gente está aí com mais de 250 colaboradores diretos e mais de 300 pessoas morando na fazenda, né? Então a gente é uma empresa, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma fazenda. Olá, tá. Bom dia, gente, tudo bem? Eu queria começar falando que bem-estar animal é a nossa prioridade dentro da fazenda. E acho que a Carmen trouxe de uma forma muito boa, muito elucidativa isso, mas investir e garantir o conforto animal é um dos pilares para a gente, para garantir uma produção de alta qualidade. Eu queria apresentar para vocês aqui o nosso modelo. A gente tem o nosso principal sistema dentro da fazenda é o freestone, que significa estabulação livre, em que a vaca ela tem total liberdade para escolher se ela quer ficar do lado de fora ou na parte interna, dentro dos galpões. Aqui nessa foto, à esquerda, vocês podem ver as vacas no nosso solário, e elas estão lá fora. E se alguém for na fazenda visitar, eu diria que vocês vão ver essa imagem no fim de tarde de julho mesmo. Porque as nossas vacas elas são holandesas, que é uma raça europeia,
E é uma raça que está menos propensa a aguentar calor, sol forte, os parasitas, coisas típicas de um clima tropical brasileiro. Então, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em bem-estar animal, não pensar de uma forma muito generalizada e pensar nas especificidades de cada raça, de cada necessidade, de cada tipo de animal que está pedindo o conforto. Por isso mesmo, a gente tem aqui, do lado direito, vocês podem ver, nossos galpões, que é a parte interna, em que a gente coloca toda a parte de sistema de refrigeração para garantir esse frescor aí para as vacas. Então, a gente tem ventiladores, sprinklers de água, e elas têm acesso a uma cama de areia limpa, água fresca e coxo, comida do coxo 24 horas por dia. Aqui no meio são os constadores, que elas também têm acesso, estão dispostos aí nos nossos estábulos. Além disso, a gente tem na fazenda também um túnel de vento, que é justamente para garantir esse controle climático, e a temperatura interna fica normalmente uns 7 graus abaixo da temperatura externa, é um ar-condicionado mesmo. A gente também tem compostparto para as vacas pré e pós-parto e agora para as bezerras também. Voltando errado. Tudo bem, desculpa, gente. Bom, o outro pilar para uma produção de leite de alta qualidade é a nutrição animal. E se a gente tivesse que resumir em uma única frase o que um produtor de leite faz, é justamente isso. Que é transformar uma agricultura em uma proteína de alto valor agregado. A gente sai de um pé de milho e vai para um copo de leite, que tem alta capacidade de absorção de nutrientes, proteína e cálcio. E meu pai, que está aqui inclusive também, gosta muito dessa frase que é: antes de ser um bom produtor de leite, a gente precisa ser um bom agricultor. Na fazenda, então, a gente tem duas vertentes que são, na verdade, complementares, que é a responsabilidade que todo produtor rural, no geral, tem com o meio ambiente. É uma questão muito importante da gente ter uma convivência harmônica e respeitosa com o meio ambiente, porque é, no fim das contas, a nossa forma de sustento. E o outro ponto muito importante é a produtividade. A gente precisa alimentar um mundo que está sempre crescendo, com a população crescendo, com recursos finitos de terra e água. E a gente precisa fazer isso com alta produtividade por hectare. Na fazenda, então, a gente tem a compostagem, que justamente visa essa agricultura regenerativa, e além de garantir uma qualidade muito melhor para o solo, então trazendo mais vitalidade, mais matéria orgânica, mais nutrientes, a gente também dá um destino mais eficiente para os dejetos das vacas, para a parte sólida dos efluentes das vacas. E esses efluentes, em outras situações, seriam considerados itens de poluição, mas aqui na fazenda a gente consegue fazer essa compostagem e garantir toda essa melhora para o solo. Com a injeção, com a parte da parcela líquida dos efluentes, a gente usa para fertigar através dos nossos pivôs centrais. Hoje a gente faz captação de água da chuva em todos os telhados e 100% da água que a gente usa para a limpeza dos estábulos é reutilizada como fertirrigação. Então a gente fecha aí um ciclo virtuoso em que os próprios efluentes das vacas fertilizam a plantação que vai ser no futuro a alimentação delas próprias. E aí, dentro desse contexto todo de produção, eu queria apresentar para vocês justamente a nossa marca própria, que é a Lete, que surgiu em 2007, a nossa marca de leite e derivados. Em 2007, eu e a Diana, a gente ainda estava na escola estudando. Quem foi responsável por toda a criação de nome, identidade visual, estratégia comercial, foi a minha mãe, meu tio e meu pai. E a Leste surgiu com esse propósito da gente fazer essa verticalização da produção, de fugir deste embate produtor-indústria, que é muito pautado no preço de leite definido pelo mercado, e, por fim, agregar valor a um produto final. E a importância da gente... A gente sempre teve um produto de alta qualidade, com rastreabilidade, com origem, e a gente queria ter esse acesso mais direto ao consumidor final. Queria que esse produto chegasse de uma forma mais direta ao consumidor final. Então, a Lete foi essa primeira tentativa de colocar os pés aí para fora da porteira. No final de 2015, eu estava me formando em Direito. E eu não estava feliz com
em ser advogada não era uma coisa que estava me trazendo muito propósito. Então, eu fui conversar com meu pai e com meu tio sobre a possibilidade de experimentar alguma coisa na LET. E meu tio, que na época era diretor comercial, ele foi super receptivo e falou: olha, a gente inclusive está precisando de alguém para integrar a equipe comercial em São Paulo. E eu falei: eu topo esse desafio. Eu entrei com essa intenção de muito aberta, de querer aprender mesmo, de entender qual era a estrutura comercial e tudo mais. E a ideia era que eu aprendesse tudo, entendesse como era o funcionamento antes de propor qualquer mudança e tudo mais. E aí eu fiz um processo de trainee para mim mesma, em que eu me propus a passar por todos os setores da área comercial. Então eu fui promotora, eu abasteci a gôndola, eu fiz degustação, eu ia tirar nota de devolução, que é um lugar no supermercado que acho que muita gente nunca frequentou. Eu tirava pedido e eu fiz bastante prospecção de cliente, então eu sei muito bem que é esperar 2-3 horas numa salinha para ser atendida por um comprador que 95% das vezes está de mau humor. E eu comecei a viver esse dia a dia do comercial da LET, que era distante da fazenda, e eu percebi que existia essa distância muito grande entre o campo e os centros urbanos. E eu achei muito legal ouvindo a Flávia como as realidades são... Cada um está vivendo a sua realidade, mas no fim as coisas são muito parecidas e semelhantes. E esse distanciamento era super evidenciado pela falta de informação de todo mundo. Inclusive, quando eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, meus amigos não sabiam nem a diferença entre o leite de caixinha e o leite fresco. E para mim, isso era assim, óbvio. E isso foi um choque de realidade mesmo. Então, esse distanciamento era claro para mim que a gente precisava encurtar essa distância entre o campo e o consumidor final, e que isso precisava ser feito através de uma informação clara e consciente e eficiente para chegar a esse consumidor e para ele poder tomar melhores decisões ali na gôndola e ser mais consciente do que ele estava levando para dentro da casa dele. Foi nesse contexto, então, que a Diana surgiu em 2018. Gente, e aí a Thaís, então, como ótima irmã mais velha, que já me abriu várias portas na vida, no trabalho não foi diferente. Então ela chegou em 2015 e já deixou tudo mais fácil para mim em 2018. Mas, linkando com aquela história da gente ter nascido na fazenda e depois ter ido estudar em São Paulo, foi aqui, quando eu assumi todo o marketing e comunicação da LET, que foi esse insight que nos veio, assim, muito fortemente. Como a gente conta a nossa história, como a gente pega todos os diferenciais que a gente sabe que a gente tem. Tem uma grande brincadeira que eu sempre falo pro meu pai: a história estava pronta, da minha família, da fazenda, bastava contar para o consumidor final. Então, como a gente pega tudo isso, desse meio técnico, desse meio de campo, e traduz e adapta para a linguagem do consumidor final com o cliente. Então, é esse um pouco do trabalho que a gente tem tentado fazer aqui. E aí, antes de eu entrar propriamente na comunicação da LET, eu preciso, sendo uma pessoa do setor, da área de comunicação, eu preciso falar que essa é a minha opinião. Esse é o maior gargalo do agronegócio brasileiro. São memes bem provocativos e agressivos, né? Mas eu entendo que a mensagem aqui que eu gostaria de deixar é que todo mundo que faz parte da cadeia tem que assumir essa responsabilidade de ser um porta-voz, de comunicar e de levar dados, e de levar informações, porque se a gente não faz o nosso trabalho, tem pessoas externas fazendo por nós, e é aí que estão os ruídos. E aí... Mas eu também acho importante a gente olhar quando os ventos também sopram ao nosso favor. Então, para a gente ter essa sensibilidade do que está acontecendo fora da cortina. Você acha que o agro mesmo, você precisa de um copo? Guarda tudo. Guarda top, guarda chique, guarda nós, guarda tudo. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a partir de 2019, mais ou menos, depois que aquele hit do Old Town Road viralizou no TikTok, muitas coisas voltaram para essa questão do mundo country, do mundo western. E aí, todas essas notícias estão aqui para comprovar. Assim. Então, a gente tem Beyoncé lançando Cowboy Carter e sendo eleita a mulher negra, ficar em primeiro lugar nas paradas de música country. A gente tem Ana Castela, que ficou sendo a artista mais ouvida do Brasil por mais de 30 semanas, influenciando milhares de crianças e jovens a
usarem chapéu, usarem bota, se interessarem mais pelo nosso meio. Esse ano, no desfile de alta costura em Paris, a gente teve o Pharrell Williams à frente da Louis Vuitton, e o tema foi todo Velho Oeste. Então, imaginem, camisa, jeans, franja, chapéu, bota, em plena alta costura em Paris. Então, acho que a gente precisa entender também que existe um certo interesse no nosso mundo, existe uma porta de entrada aí, e a gente precisa também saber como aproveitar isso. Voltando para a marca, então, aqui era a carinha da Leti lá em 2007, com essa logomarca, com essa garrafa, que é uma garrafa de PAD, branca, leitosa. E aí, todo o nosso trabalho de comunicação, de rebranding, de reposicionamento, ele se materializou demais na garrafa transparente. A gente foi a primeira marca de leite no Brasil a trazer esse conceito do PET transparente. E aí, como vocês podem ver já na garrafa, começou esse nosso trabalho de tentar traduzir os nossos diferenciais. Então, isso que a Flávia levantou, que eu fiquei super feliz que a Camila Teles postou, mas é quando a gente começou a contar isso, falar, sim, é um leite 100% feito na nossa fazenda, é um leite tipo A, e junto com todo esse reposicionamento em 2018, a gente tinha uma super carta na manga, que foi o pioneirismo na produção de leite A2 no Brasil. Bom, para quem não sabe, a 2A2 é a genética da vaca, que faz com que ela produza naturalmente um leite apenas com a proteína A2, que é a mesma proteína encontrada no leite materno. A vaca, ela foi o único mamífero do planeta que sofreu uma mutação e passou a ter o alelo A1, que para muitos de nós não é facilmente digerido. E os sintomas se confundem muito com a intolerância à lactose. Então inchaço do abdominal, enjoo, ânsia, várias coisas nessa linha que as pessoas confundem, mas na verdade a grande questão é a falta da digestão completa da proteína no nosso próprio organismo. Então, não foi um trabalho fácil. Aqui eu gosto sempre de frisar que o meu pai tem muito mérito nisso, porque a patente da A2Milk, que é a marca australiana, caiu mais ou menos em 2016. Em 2017 a gente já começou a olhar para isso na fazenda, fazer o teste em todas as vacas, então uma amostra do pelo que foi para os Estados Unidos, voltava, a gente fez a segregação do rebanho. Por sorte, a gente tinha muitos animais atrás da fazenda. E aí, isso foi algo que foi muito transformador e nos impulsionou bastante nesse movimento do rebranding da marca, porque aí a gente estava sendo a primeira marca do Brasil a ter uma linha de leite naturalmente de fácil digestão. E aí, entrando mais na parte da comunicação, somado tudo isso, somado que a gente tinha o A2, esse foi um dos caminhos também de um pilar que a gente escolheu na nossa comunicação, que foi inovar no formato que isso era feito. Então, eu sempre digo que o mercado de leite lá em 2018 estava muito estagnado. Era muito chato para quem era telespectador de tudo aquilo, assim. Então, eles só falavam basicamente de uma vibe família margarina, de fonte de proteína e cálcio. Leite era resumido a isso. E a gente falou, pera lá, o que as pessoas estão querendo saber? Nossos amigos de São Paulo que não fazem ideia do que acontece. Vamos abrir a porteira, vamos trazer as coisas de forma transparente. E aí todas as nossas redes sociais são pautadas nessa linha aqui. Eu não tenho nenhuma foto com Photoshop, eu não tenho nenhuma montagem, eu não tenho foto de fora da fazenda. Todas as nossas fotos são feitas lá de forma natural e contando o que de fato acontece porteira dentro. Então, se você entrar no nosso Instagram, você vai ver o freestyle, você vai ver onde a vaca dorme, o que a vaca come, você vai ver as pessoas que estão por trás para fazer isso acontecer. E esse formato foi nos conectando muito fortemente com o nosso consumidor final. Aqui são mais 3 pilares. Eu estou vendo que é um pouquinho cortado, mas são 3 pilares que a gente também acredita dentro da nossa comunicação. Então, tecnologia, alcance e a própria educação. Então, aqui no primeiro exemplo, assim que a gente lançou o leite lá em 2018, a gente fez uma degustação de leite puro na Casa Santa Luzia, um mercado muito referência lá em São Paulo. E a gente gravou um vídeo VR na fazenda, onde a gente mostrava cada etapa da produção de leite. Então, quando a pessoa estava lá, no meio de São Paulo, indo escolher o leite na gôndola, a gente falava, quer dar uma olhada de onde vem o seu leite? A gente tem aqui, toda a rastreabilidade. E a pessoa de dentro do supermercado conseguia ver, foi uma coisa bem interessante. Um
Uma outra coisa que eu acredito muito com alcance são os influenciadores digitais. Eu já trabalhei antes, quando eu estava no mercado da moda, eu trabalhava muito com esse perfil de pessoas e eu acho que eles podem sim nos ajudar muito. Até hoje, eu acho engraçado assim, vir um ator da Globo falar: eu adoro os produtos de vocês, vamos fazer uma parceria. Tipo, leite, ator da Globo e leite, eu acho o máximo. E a gente está apostando bastante nisso. E eu também gosto muito dessa linha de eventos, especialmente eventos na nossa fazenda. Então, a gente já levou mães, chefes de cozinha, imprensa, galera de supermercado, porque é isso, né? Todo esse nosso conceito de transparência radical, de mostrar a origem, de mostrar a rastreabilidade. Então, a gente tenta sempre trabalhar isso de forma conjunta. E aqui também, para dizer que não é o nosso achismo, né? Não é, nossa, eu tô sentindo que isso aqui vai dar certo. A gente gosta muito dessa parte de estudos, especialmente dessa parte de desenvolvimento de produto, onde eu acredito, de novo, que tudo tem que estar muito coordenado. Então, o meu portfólio tem que falar a mesma língua do meu posicionamento de marca. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, estudos da WGSN, que eu gosto muito, o Key Trend de 2023, e são 2 recortes, um falando do foco no clean label, então basicamente lista de ingredientes limpa, e depois falando do interesse dos millennials em bem-estar e nessa questão da digestibilidade, desse próprio cuidado com o corpo, da ingestão de alimentos funcionais. Então, com a nossa entrada, a gente começou a trabalhar esse portfólio para estar adequado a esse posicionamento. Essas são nossas falhadas, então não tem nada de conservante, de estabilizante. A gente sempre também tenta trocar o açúcar por um açúcar integral, alguma coisa mais saudável nessa linha, mas que a gente não abra nunca a mão do sabor. E aí, uma outra forma que a gente encontrou na comunicação foram as certificações. A gente também foi pioneiro no Brasil, no mercado de leite, né, a trazer esse layout, esse conceito de certificados na garrafa. Meus concorrentes gostaram bastante, porque todo mundo começou a fazer, mas a gente segue sendo a única com 7 certificados. Então a gente tem o Fairfood, que foi a mais nova aquisição. Ele é todo pensado na ideia de um consumo consciente. O legal dele é que ele veio com QR Code, então agora todo mundo consegue entender o significado de cada um dos selos. Tem os prêmios que a gente já ganhou, tem um pouco da história da família, da empresa, então tem sido interessante. O selo de Vacas A2A2, então, primeira fazenda certificada no Brasil, primeira marca de leite e derivados certificados no Brasil. A Eu Reciclo é uma empresa que a gente paga uma parcela para eles se comprometerem em retirar do meio ambiente o que a gente produz, né? No nosso caso é o PET, é o plástico, então eles pegam, se comprometem em retirar isso do meio ambiente e dar a destinação correta. Aí a gente tem o selo BDK, que é para a comunidade judaica, ali no estado de São Paulo a gente tem uma comunidade judaica super forte, então todo o nosso manejo é monitorado 24 horas por dia, tem uma curadoria bem restrita da parte de insumos e listas de ingrediente, então qualquer pessoa que segue a Torá, o alimento está apto para consumo. Selo de bem-estar animal, o selo Desrotulando, que ele foi fundado por nutricionistas do Sul, então a ideia é ajudar o consumidor a fazer boas escolhas no ponto de venda. A gente foi o primeiro alimento do Brasil a ter esse certificado e o nosso leite é nota 100 no aplicativo. E o selo verde, que atesta que todas as nossas práticas na fazenda são sustentáveis para o mundo e para as pessoas que vivem no mundo. Desculpa, deixa eu só voltar uma coisinha. Essa frase eu gosto muito, a gente tirou na Cial de Paris, que é aquela feira muito bacana que acontece em Paris. E eu adorei porque escolha produtos tradicionais, mas certificados. Então, assim, às vezes o insight não é uma mega mudança. A gente está aí, falando de leite, um alimento extremamente tradicional, que está na nossa vida há milhares de anos, mas como que eu apresento esse leite? O que eu posso mudar? O que eu faço de novo? O que o consumidor está pedindo? E aí, então, é todo um processo para a gente chegar no nosso objetivo, que é a construção de uma love mark. Uma love mark é uma marca amada, uma marca que a gente consegue ter clientes fiéis, que não estão suscetíveis a um pequeno aumento de preço. Então, hoje a gente segue sendo aí a única marca de leite e derivados do Brasil com uma linha 100% feita na fazenda, com leite tipo A, de fácil digestão e com 7 certificados no ramo. E aí, também tá cortado, gente, desculpa. Mas a gente chega nessa tríade que eu acredito muito,
que é o nosso olhar para um mundo onde quais são essas macro tendências que estão dando norte para esse mundo, somado a quais são os meus propósitos como empresa, porque também assim, não é porque tem uma tendência acontecendo que eu preciso me adaptar a ela. Não, é o que eu acredito como empresa, que eu devo fazer. E aí, por fim, qual é a demanda desse consumidor? Quem é o meu público-alvo? O que ele está pedindo? Qual é o gap que eu estou encontrando no mercado? Então, a gente tenta sempre olhar para essa tríade para entender como a gente vai entrar nesse mercado. Aí, aqui falando brevemente para vocês, uma vez que a marca estava consolidada, a gente ganhou alguns prêmios bem legais. Então, prêmio de embalagem, prêmio de Ideas for Mil, fomos eleitos o melhor leite do Brasil 2 vezes, tanto pela Boa Forma quanto pela UOL. E aí a gente também ganhou esse prêmio, que foi uma coisa muito bacana na nossa vida, que foi um projeto escrito pelas minhas irmãs e por mim, para a Fundação Mafre, que é da seguradora Mafre. E foi um prêmio que a gente se inscreveu com um projeto de pioneirismo na produção de leite A2 no Brasil. Era um prêmio que você precisava seguir uma série de regras, então tinha que ter um caráter de ESG, de representatividade, de diversidade. Você precisava estar trazendo algo inovador que ia realmente resolver o problema do mundo. E a gente ganhou esse prêmio. A gente foi eleito como a melhor iniciativa do setor agropecuário de 2018 mundial. E aí na foto é simplesmente o meu pai recebendo o prêmio diretamente da rainha. Muito obrigada. Diretamente da rainha lá em Madrid. E por que foi tão legal pra gente? Porque era um momento muito complicado do A2. É aquele lugar que eu falei, a dor é a delícia de você ser pioneiro em algo. Então, não foi fácil esse lugar da conquista do leite A2 no Brasil, e depois todo o processo com a Anvisa, né, que reconheceu em 2021 o leite A2 como um alimento funcional, permitiu a alegação do benefício na própria embalagem. Então, ter essa chancela da Fundação Mafre, naquele momento, foi algo tipo, vocês estão no caminho certo, sigam aí acreditando nesse leite A2. Bom, em 2022 a gente assumiu a operação completa da LET e, óbvio, eu entrei no comercial, a Diana no marketing, a gente foi angariando novas funções. Hoje eu sou diretora de operações e pessoalmente, assim, assumir do começo, do momento em que o leite entra no laticínio até o depois que o consumidor já comprou, né, no pós-venda, foi um grande desafio, muito importante. Mas eu diria que para a operação foi super benéfico. Porque a gente começou a enxergar a operação como uma forma única e com toda essa integralidade. E isso, eu acho que todo mundo sabe que todas as empresas existem essas rixas normais, tipo comercial versus marketing, vendas versus produção. E eu acho que isso é normal de toda empresa. Mas a partir do momento em que a gente começou a trazer esse senso de união para a operação como um todo mundo ganhou esse grau de importância e de consciência sobre a experiência que o consumidor final está tendo ao consumir o nosso produto. Então, tudo o que todo mundo está fazendo importa e todo mundo é equipe LET. Quem está lavando a caixa, quem é o pasteurizador, quem está atendendo o cliente final, o gerente comercial. E isso trouxe esse senso de responsabilidade para todo mundo, trouxe essa visão de estar todo mundo fazendo uma coisa com um propósito, e a gente conseguiu expandir isso até para a empresa inteira. Então, quem está ali cuidando da bezerra, quem está colhendo capim, quem está consertando cerca, todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo, que é garantir que a experiência do consumidor que está comprando a nossa garrafa de leite seja a melhor possível. E esse grau de importância e de responsabilidade foi muito bom para todo mundo que está trabalhando, que está dentro da fazenda, que está distante dos centros urbanos. Então, quando eu falei que era importante a gente encurtar a distância entre o campo e os centros urbanos, a gente pode ver isso como uma via de mão dupla. Além do consumidor saber o que a gente está fazendo dentro da fazenda, também ficou muito legal que todo mundo que está trabalhando todos os dias saiba o que o consumidor está pensando da gente, quais são as reflexões e experiências que esse consumidor está tendo ao comprar essa garrafa de leite e comprar também toda essa história que está vindo junto. Então, esse encurtamento de distâncias trouxe esse compartilhamento maior de histórias, uma conexão muito maior, né, entre as pessoas também que estão envolvidas nesse processo. Por isso que eu falo que a nossa operação, além de ser uma verticalização da produção, a gente fez uma integração completa da operação.
Como nem tudo são flores, eu acho que é importante falar isso também, porque o comercial, eu acho que tem um lado muito emocional, em que o otimismo extremo num dia consegue conquistar tudo, mas também um pessimismo no outro dia, que, meu Deus, vai dar tudo errado. Eu tenho essa brincadeira até com a Jânia, que ela é do marketing, então ela recebe comentários tipo: essa garrafa é linda, nossa, a embalagem ficou linda, as fotos das vacas, que lindo, nossa, que trabalho legal e tudo mais. E os meus comentários que eu recebo são: eu sou lá de Pindamonhangaba e eu não acho o produto de vocês em nenhum lugar. E aí eu já fico preocupada, meu Deus, mas onde você faz compras? Que produto você está procurando? E a pessoa fala: requeijão. Aí eu falo: gente, não tem requeijão no nosso portfólio. Mas, brincadeiras à parte, eu recebo mesmo esses comentários de: eu não estou conseguindo encontrar o produto desse tal lugar, cadê? Eu queria tanto e tal. E isso é uma coisa que sempre me tirou horas de sono, não vou negar. Mas eu comecei a pensar sobre isso de uma forma mais consciente. E eu acho que hoje a gente atrela muito o sucesso à forma como ele está exposto. É uma questão muito expositiva o tempo todo. O sucesso é uma questão muito desse reconhecimento externo. E o sucesso no varejo comercial, ele fica muito atrelado a quanto o seu produto está exposto por aí. E eu acho que isso acaba também se misturando um pouco com essa vaidade dos donos, dos CEOs, dos diretores comerciais, enfim. Se eu tenho um produto tão bom, ele tem que estar em todo lugar. Como que as pessoas estão achando esse produto? E eu concordo com essa visão, mas eu também acho que a gente precisa ter um pouco de consciência. E eu parei para olhar um pouco o tipo de produto que a gente tem. É um leite extremamente fresco, uma vida útil curta, e ele precisa estar refrigerado 100% do tempo. Eu não consigo dentro do lugar. A cadeia logística de frio hoje no Brasil já não me permite isso. E outra coisa que a gente acredita é num conceito muito disseminado no mercado norte-americano e na Europa, que é locally produced for local families. Então, produzido localmente para famílias locais. A gente tem um produto extremamente fresco, para ele ficar na melhor qualidade dele possível nesse frescor, a gente precisa abastecer regionalmente a comunidade local e garantir também uma diminuição aí da pegada de carbono para ele não ficar rodando por aí. Então, eu acho que existe um amadurecimento comercial para a gente olhar e falar: onde realmente faz sentido a gente estar? Onde está o nosso público? Eu preciso entender que eu também, tudo bem eu não estar em todos os lugares, tudo bem às vezes eu não consigo encontrar o seu produto. E eu acho que isso mostra esse amadurecimento comercial e mostra também que a gente está entendendo o nosso público. Eu tenho essa briga com a minha equipe comercial, tem 350 padarias nesse bairro. Tudo bem a gente estar em 10 e fazer um bom trabalho, investir nossos recursos, nossa energia, nosso tempo, dinheiro em 10 padarias e fazer um bom trabalho, a gente está em 350. Desculpa. E aí, para ilustrar bem esse ponto, eu queria mostrar essa foto. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas aqui, nosso leite está sendo vendido a R$18 o litro no ponto de venda, isso em Salvador, na Bahia. E isso já é um paradoxo, porque eu falei de produzido localmente para famílias locais, mas eu vou explicar por quê. Eu e a Giana, a gente não se orgulha desse preço e não é nenhuma coisa que a gente almeja. Mas criou-se essa demanda de supermercados premium que estão em cidades, em estados distantes, nos quais a gente não tem operação logística, mas eles mesmos possuem um frete em que eles retiram os produtos em São Paulo e eles, conforme a demanda, eles vão pegando esses produtos diretamente de São Paulo. E são lugares que a gente não estaria normalmente. Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul a gente está mais em Dourados, Ceará. E o que é legal disso? Primeiro que a gente está entendendo que existe um público que está demandando leite, que está aí distante, que faz sentido a gente estar nesses lugares. E a outra coisa esse consumidor poderia estar comprando leite por menos de 1/3 do preço, certo? No leite da região. Mas ele está escolhendo comprar leite justamente porque ele está entendendo o que a gente está querendo dizer. Ele está ouvindo nossa história, ele está nos ouvindo. E para isso, para a gente, é muito legal da gente entender que, de fato, a gente está aí sendo ouvida nos pontos de venda e que faz essa diferença entender quem é o nosso público. Bom, gente, até peço desculpas ainda, eu tenho mais muita coisa para falar, mas concluindo e finalizando aqui para vocês.
É muito difícil a gente falar de valorização do produto, de agregar valor, se a gente não falar da pluralidade do consumidor. Então, tem uma coisa que eu acho que deve ser difícil para algumas pessoas de vocês ouvirem aqui, mas tem gente que não acredita em produtos de origem animal e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. O que a gente não pode permitir é que essas pessoas deixem de consumir produtos de origem animal por falta de informação, por mitos, por questões de sensacionalismo. Então, aí está a nossa parte em levar a verdade, em trazer os dados, em levar todas as informações. Mas, para mim, existe uma palavra de ordem aqui que é respeito. A gente precisa respeitar as diferenças e isso faz parte desse nosso novo mundo. Então, para concluir, eu acredito muito que comer é um ato político e faz parte aqui, para nós, que podemos definir o que a gente coloca dentro da nossa casa. É muito importante que a gente saiba o que a gente está colocando dentro da nossa casa, que a gente se interesse de onde vem esse alimento. E nós, que fazemos parte da cadeia de produtores de alimento no Brasil, a gente tem que assumir esse compromisso com o outro, com os animais e com o planeta. Muito obrigada. Valeu, Viviana. Parabéns. Antes de vocês descerem, a Câmara Municipal também concedeu a vocês, como visitantes ilustres aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já vou pedir para que entreguem a vocês. Convido aqui então Roberto Yankee, Ana Cecília Yankee, que são os pais, né, da Thaís e da Diana, venham para cá. Além dos pais, uma salva de palmas para eles, da Fazenda Agridoce de Descalvado, São Paulo. Eu quero chamar aqui também o Cláudio Real e a Aurora Real, que são produtores de leite, ela também é diretora do setor de leite da Agrisul, para participar da entrega desses presentes para a Thaís e a Diana. Por favor, bem-vindos. Que mostram também gerações de famílias que vão investindo no mesmo negócio. Sejam muito bem-vindos. Não precisa viver sonhando tanto. Por favor, Alessandra. Por você diz que não precisa a cada vez que canto. Bom, pessoal, eu queria dar uma mensagem aqui, porque afinal de contas são duas gerações de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, aqui representadas, onde a Lete já na terceira geração de produtores de leite, onde a gente ouve muito aqui no estado, muita gente falando que o setor de leite é um setor que não dá, é muito complicado. Nos últimos 20 anos só diminuiu no Mato Grosso do Sul e a gente precisa tomar isso como exemplo. E são esses desafios que elas muito bem colocaram aqui, que fazem com que o nosso setor evolua. Foi um prazer ter vocês aqui, escutar pessoas tão novas, falando tão bonito, me emociona um pouco, porque eu sou muito família. E a gente tem que levar esse Brasil para frente, porque isso fomenta a gente, faz com que a gente se sinta motivado para poder levar essa informação que vocês trouxeram, vai ficar disponível e a gente vai fomentar para que isso seja um exemplo que a cadeia do leite é muito possível, que o Brasil é empreendedor e a gente pode mudar essa nossa realidade. Muito obrigado a vocês. Thaís e Diana da Lete, muito obrigado. Já vou convidar vocês porque a gente vai ter um debate. Com certeza vocês vão receber várias perguntas. É muito legal quando a gente conhece quem produz aquilo que a gente consome. É muito interessante essa sensação de você ter uma identificação com o produto, mesmo sem saber de que maneira que isso acontece. De repente estão as duas aqui contando todos os bastidores. Isso é muito legal.